Bem-vindo ao meu canal YouTube. A partir de agora você vai acompanhar muitas histórias que eu participei em Taubaté. Eu sou o Roberto Peixoto. Eu gostaria de falar um pouquinho, de entrar no YouTube para contar algumas facetas, algumas historinhas aí que nós tivemos. Algumas vezes até como prefeito de Taubaté. Eu lembro muito bem que eu estava em um determinado bairro da cidade, eu tinha o costume de bater nas casas. Eu tinha dois amigos junto comigo, então nós batemos numa casa, a pessoa nos atendeu de pronto e eu entrei. Só que a casa, ela tinha na realidade é uma edícula no fundo, né, uma edícula, e na frente um quintal. E a pessoa me atendeu muito bem, gostou muito de mim, a pessoa que eu já conhecia, e estava um sol muito forte. E ela me falou o seguinte: ô Peixotinho, eu vou votar em você, mas vamos tomar uma aguinha aqui comigo. Tem a melhor água que eu tenho aqui, melhor do que a água da Sabesp, porque eu fui engenheiro da Sabesp há 15 anos. Então ele me falou, melhor do que a água da Sabesp. Eu falei, muito bem. Então o que ele fez? Ele abriu lá o fosso que ele tem lá, né, a cacimba, colocou o balde, né, a rodaninha, e ele levantou. Quando chegou a água para eu tomar, o balde, ele pegou uma caneca. Ai, Peixotinho, toma aqui, é uma delícia isso aí, né? Mas só que ele falou assim, olhar para mim e virou o balde na caneca. Quando eu olhei, saiu a água na caneca, mas saiu um troço tão grande, porque sabe o que aconteceu? Ele tinha muito cachorro ali. Eu acho que acontecia dele esquecer, né, de fechar direito, né? E apareceu, ele falou, toma Peixotinho, toma água que é muito gostosa, tomar essa aguinha. Como eu tinha dois amigos do meu lado, eu falei assim, experimenta a água você primeiro, que depois eu tomo outro gole. Aí deu pra dar uma enrolada ali, aquela coisa toda, né? A gente deu um jeitinho, fingiu que tinha tomado a água e não tomamos, porque tinha um troço tão grande lá dentro que tá. É uma pessoa muito boa, um amigo nosso. Mas depois, nós conseguimos colocar água pra ele, água encanada, água direitinho, água da Sabesp, isso foi bom. Mas foi algo que aconteceu na minha vida, né? Uma pessoa muito amiga que gostava muito. Eu lembro de outra historinha também, pequena. Eu estava na parte alta da cidade, então eu estava tendo comício, né? Naquela época tem muito comício. Aí, um candidato a vereador, ele foi falar e falou assim, eu quero pedir pro prefeito Roberto Peixoto colocar lombada na Dutra, porque os carros estão passando muito na vulada, os carros estão passando muito rápido na Dutra, tem que colocar lombada na Dutra, né? Peguei o microfone dele na hora, eu lembro muito bem como se fosse hoje, peguei o microfone dele na hora e falei assim, o que o vereador quer dizer é o seguinte, ele quer colocar lombadas às margens da rodovia Presidente Dutra, na Avenida Dom Pedro e na Avenida Bandeirantes. É isso, vereador! É isso aí, música! Aí pronto. Então são coisas que acontecem que realmente é muito gostoso, né? Outro comício que nós fomos fazer, eu fui num bairro também, um bairro gostoso da cidade, nossa, um bairro maravilhoso mesmo, de gente muito simples, mas maravilhoso o bairro, né? Eu tava muito à vontade lá. Aí chegou a hora que o vereador falava antes do prefeito. O vereador pegou o microfone para falar e eu notei que ele tinha tomado umas cachaças meio brabo ali, tava de fogo. O vereador, adorado pelo povo ali, né? Um candidato forte da região. Cara, muito bom. O vereador começa a falar, ele mal abre a boca para falar, eu vou aqui no bairro pedir para o prefeito Roberto Peixoto fazer, e falava o que ele pensava, né? Um dos assistentes lá embaixo falava assim, mentiroso! Aí o vereador, eu vou pedir para o prefeito Roberto Peixoto, que ele vai ganhar a eleição, fazer, e falava que ele fazia outro pedido, ele falava, mentira! E começou aquela coisa. De repente o vereador virou, ao invés de continuar falando, né? O vereador vira pro cara, mentiroso é você! Não, você que é mentiroso. Não, mentiroso é você. Sobe aqui que eu vou bater você. Não, eu vou descer aí e eu bato você. Ficou os dois discutindo aquela coisa toda. Eu tive que pegar o microfone na mão do vereador na hora. Falei, música! Mandei tocar música, aquela coisa toda, e todo mundo riu, ficou numa boa. Essas coisas acontecem. Eu lembro muito bem também, uma vez eu estava num bairro da parte alta da cidade. Cheguei numa determinada casa, portãozinho daquele pequeno, um muro bem baixinho. Bati palma. Uma edícula, uma casa no fundo, o terreno assim bastante amplo até chegar na edícula, né? Bati, na hora o rapaz, ô Roberto Peixoto, entra aqui, pode entrar. Eu mal entrei, andei alguns passos e saiu um cachorro em cima de mim disparado, mas estava na corrente, estava preso na corrente. Aí na hora, ele falou, pode vir Roberto, ô Peixoto, vem pra cá. Eu com uma bolsa tiracola assim do lado, cheio de panfleto, né, de política na mão, né, para entregar para ele, para pedir o votinho pro amigo lá que eu bati palma na casa dele, aquela coisa toda, né? Sabe o que aconteceu? Escapou, o cachorro veio com tanta ânsia em cima de mim que escapou, a corrente escapou lá de onde estava amarrado lá no fundo da casa lá. E ele falou, não, pode vir, ele não morde, a corrente ele tá preso na corrente. Quando eu notei o cachorro em cima de mim, eu só lembrei de uma coisa, né? Olhei para trás, o portão estava fechado, pulei o muro. Pulei, o muro era baixo ainda bem. Caí num monte de areia do outro lado, né? Meus pés ficavam para cima do muro. E aqueles papéis voaram tudo. Mas foi muito gostoso, porque depois ele prendeu o cachorro de novo, entrei na casinha, tomei uma água, tomei um café. Essas coisas acontecem. Mas foi muito bom. Outro que aconteceu também, nós fomos em um bairro da cidade, fazendo um comício. Sabe, comício é já no caminhão, então, gostoso, né? Cheio de vereadores, candidatos a vereador ali, todo mundo reivindicando pro bairro, pedindo alguma coisa pro prefeito. Aí o vereador, ele não estava muito bem instruído naquela oportunidade, ele fez assim, ó, ele apontou o dedão para trás e falou assim, prefeito Roberto Peixoto, nós vamos canalizar esse córrego aqui, tem que colocar tubo nesse córrego aqui, o povo está reclamando do rio. Mas na realidade, não tinha rio ali, não tinha córrego, não tinha nada ali, né? Então eu tive que dar uma emendada
peguei o microfone dele com jeito, eu disse, não, o que o vereador quer dizer é o seguinte, esse trecho ainda não tem água tratada da Sabesp, nós vamos colocar água aqui para vocês, pode ficar tranquilos, falta mais um pouco para chegar aqui, nós vamos colocar água para vocês. Então, quer dizer, ele confundiu, na verdade o povo tinha reclamado que não tinha água, ele confundiu pensando que tinha um rio ali, e na verdade não tinha esse rio também ali, né? Outra oportunidade também que eu lembrei agora, em 2005 nós tivemos em Taubaté o concurso de bandas e fanfarras. Então praticamente vários países vieram para Taubaté. Como tinham vários países ali, eu fiquei naquela oportunidade, eu estava pensando, o que eu vou falar? Eu não posso falar muito porque o povo foi lá para ver o concurso de banda e fanfarra, não foi lá para ver o prefeito. E eu pedi para o cerimonial passar para mim o nome de todos os países ali presentes, que eu queria apenas dar um seja bem-vindo para todos, né? Então estava lá Venezuela, Inglaterra, tinha muitos ali, né? Então, mas chegou na hora da Coreia, não tinha jeito, porque eles escrevem, tipo assim, japonês, né, que são aqueles pauzinhos, a maneira que escreve, né? Eu queria falar, como que eu vou falar, sejam bem-vindos em Coreia, não sei, não sabia. Eu falei para ela assim, escreve para mim, seja bem-vindo, mas escreve no popular, né? Ela escreveu assim, Chuka Hamida, R-A-M-I-D-A, Chuka Hamida. Chuka Hamida quer dizer, sejam bem-vindos. Então na hora, claro que o povo que estava presente ali no estado Joaquinzão, né? Todo mundo aplaudiu, gostou, legal, tal. Alguns acho que pensaram que eu entendia um pouco das línguas ali. Não entendia nada, né, das línguas, né? Mas seja bem-vindo, acabei aprendendo. Então foi mais algo que aconteceu que foi muito gostoso, marcou bastante pra gente aí. Eu lembro também, jogo de futebol que nós tivemos lá no estado do Joaquinzão, eu era prefeito, e aconteceu o seguinte, os artistas da Rede Globo, tinham muitos deles, famosos até, né, os mais jovens, né, eles costumavam fazer a campanha do quilo. Então foi marcado um jogo em Taubaté para a entrega de quilo. A pessoa só podia entrar no estádio levando um quilo de algum alimento, né? Era isso. Então ia muitas mulheres, as mocinhas e tal, e não dava o campo do Taubaté porque iam ver os artistas da Globo que jogavam futebol ali, né? Então iam jogar futebol contra quem? Contra uma seleção de Taubaté. E eu fui convidado, era prefeito na época, para ser da seleção de Taubaté. O jogo começou. Tava indo bem, aquela coisa toda, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, jogo empatadíssimo. Aí de repente houve um pênalti lá. Só que faltou um jogador do pessoal da Rede Globo, então o nosso jogador aqui foi completar o time dos artistas da Rede Globo, né? Um jogador nosso. Só que já estava premeditado o seguinte, que ia ter um pênalti e que eu bateria o pênalti como prefeito. Eu não sabia que ia acontecer isso, eles armaram isso para mim. Bom, então, o que aconteceu? Houve o pênalti. Um jogador nosso emprestado para a Rede Globo fez o pênalti, tudo já ali articulado, eu não sabia de nada, né? Eu peguei a bola, naquela oportunidade, entreguei pro Toninho Taino, que é um dos melhores jogadores que você pode imaginar, que teve em Taubaté. Ele falou, eu não vou bater não. Aí peguei a bola e entreguei pro Reinaldo Xavier, que foi um centroavante maravilhoso, bom de bola mesmo, jogou no Palmeiras, né? Toninho Taino também, um grande profissional de Quiririm. Mas ninguém queria bater o pênalti, eu fui entregando. A torcida começou a gritar meu nome, Roberto Peixoto, bate, Peixoto, gritava, tudo armado, eu não sabia disso, né? Porque até o pênalti foi cavado. Bom, muito bem, então eu fui bater o pênalti, ajeitei a bola, pela marca do pênalti, falei, bom, vou marcar. Vou tocar a bola. Nós tínhamos um delegado de polícia aqui em Taubaté, que ele era nosso diretor de segurança pública na cidade. Ele ficou atrás do goleiro, eu não sabia também. Ele falou, goleiro, não se mexa, hein? Se se mexer, eu vou prender você. Você não se mexa e fica quieto aí que o prefeito bateu o pênalti. E o goleiro ficou parado. E eu bati o pênalti, joguei lá no ângulo. Foi um gol bonito até, mas quase perdi. Quase deu no travessão, entrou a bola. Então essas coisas acontecem, né? Eu saí vibrando, pulando, aquela coisa toda. Tava 5-4 pra nós. Daí eles acabaram marcando outro gol, o jogo empatou 5-5. Então foi uma coisa muito gostosa. Eu lembro que eu fui candidato a vereador, praticamente meu primeiro comício foi no bairro que eu nasci, no Alto São João. A praça que tem o nome da minha mãe até hoje, Maria Aparecida Pereira Peixoto, no Alto São João. Então tava lá cheio de vereadores ali presentes, né? Caminhão, tudo ali, aquela festa, né? Então um grupinho de pessoas que gostam muito de mim ali do bairro, meus amigos, minhas amigas ali, né? Começaram a jogar confete. Toda hora que eu ia falar, jogava um confetinho em mim. Aí, Robertinho, aí, Roberto Peixoto, já ganhou. Aquela coisa normal que tem em tudo comigo. Isso é festa, né? Pelo menos na minha época, lá do passado, quando eu fui vereador, era uma festa muito gostosa. Tinha um dos candidatos ali, que é muito amigo meu até hoje, mas era uma pessoa muito rica. Então ele tinha panfleto mais do que todo mundo, tinha tudo. Naquela época que surgiu o tal de colinha, praguinha, que você colocava no peito da pessoa assim, tinha o nome do prefeito, geralmente era redondinho, né? E o nome do vereador e o número. Então ele panfletava todo mundo ali, aquela coisa toda, tal. Aí, de repente, terminou ali o comício, um foi pedir voto pro outro ali, e alguns amigos meus disseram o seguinte, olha, ele está lá falando pra todo mundo assim, o que é o Roberto Peixoto aí? Aquele grupinho pequenininho ali, né? Jogando confetinho nele, pedindo votinho pra ele assim, não vai chegar em lugar nenhum. A minha campanha eu sei que é boa, você já ganhou, ele não vai ganhar, ele é muito bonzinho, mas não vai ganhar, aquela coisa toda. Aí aconteceu o seguinte, esse que tinha muito dinheiro, estava gastando muito, perdeu a eleição. E eu ganhei. Aí um dos cabos eleitorais dele veio perguntar pra mim, né? Escuta, como é que você ganhou essa eleição? Eu falei, então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Jogando confetinho aqui, um pouquinho ali, foi juntando pouquinho em pouquinho, acabou dando assim bastante gente, acabei ganhando a eleição. Essas coisas acontecem. Eu lembro muito bem também de uma senhora chamada Dona Elga. Ela, pelo nome dela, ela falava pra todo mundo que ela era
que tinha nascido na Alemanha, que era uma alemã. Você conversava com ela, falava, ô dona Elga, como é que vai? Tudo bem? Aquela coisa toda. Eu nasci na Alemanha. Chucrutes, 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 chucrutes. Eu falava assim, como é que é, dona Elga? Chucrutes, chucrutes, nasci na Alemanha, né? Chucrutes. Ela nasceu em Taubaté, ela nasceu na Alemanha. Eu falei, dona Elga, fala pra mim uma coisa, dona Elga, eu gosto muito da senhora. Fala pra mim, dona Elga, Roberto, eu te amo em alemão. Ela falou assim, Robert, I love you, Robert. Então, quer dizer, é uma pessoa maravilhosa, né, a dona Elga, né? Tá viva ainda, minha amiga até hoje.